um breve olhar no cenário global do trabalho, né? O que se passa no mundo do trabalho hoje. Eu anunciava em 95, quando publiquei a primeira edição do Adeus ao Trabalho, né? Hoje eu tenho o prazer de ter uma edição nova, 16ª edição, né? Inteiramente atualizada, que nós vamos lançar aqui, não é? Pode falar sim, só que você desconta do meu tempo. Não, é que pediram para eu, antes de você começar a falar, eu esqueci. O Ricardo, amanhã nós vamos ter lançamento dos livros e o Ricardo já vai ter ido embora, né? Acho que bom, então a informação era essa, porque está aqui na 16ª edição do Adeus ao Trabalho, né? Edição comemorativa então dos 20 anos, parabéns, viu, Ricardo? Obrigado. Ficou linda a capa aqui do livro. Ficou bonita assim, é um mérito da editora Cortez, tem aí um prefácio, pós-fácio muito bonito do meu amigo Zé Paulo Neto, né? Mas eu me referi a esse livro pelo seguinte: a tese que eu apresentei aqui em 95, né, contraditando a ideia do fim do trabalho, da perda de importância do trabalho, era de que nós tínhamos que entender o novo desenho da classe trabalhadora em escala global, né, a nova morfologia do trabalho, e dois, aquilo que era exceção tenderia a se constituir enquanto regra. Terceirização, informalidade e precarização deixariam de ser, digamos, elementos marginais ou secundários, exceção no modo de produção capitalista, mas deveriam se converter em regra. A tragédia hoje, 20 anos depois, né, é que esta tese do Adeus ao Trabalho estava completamente certa. A terceirização é uma praga global. Como diz a Graça, a epidemia da terceirização é uma praga global. Eu também não posso deixar de dizer para vocês, porque a gente apanhou muito quando publicou esse livro também, vocês são capazes de entender uma parte grande da sociologia, dizia que o trabalho não tinha mais nenhuma relevância. Esse livro foi lançado há 2 semanas atrás na Itália, numa nova edição, atualizada como essa, pela Universidade de Veneza, né? Porque também em Veneza a precarização chegou. É um pouco a ironia do nosso tempo. E quero depois fazer uma segunda parte, se o tempo aqui permitir. Eu vou fazer um esforço para a primeira parte ser muito breve para ir à segunda parte, que é o que eu estou trabalhando agora. Eu quero esboçar aqui uma crítica da crítica. Eu quero trabalhar com 4 teses, que eu vou chamar assim, né? E ao trabalhar com essas 4 teses, ou 4 hipóteses de trabalho, né? Problematizar algumas teses dominantes. Estamos frente à emergência, isso é muito presente no caso brasileiro. Há a emergência de uma nova classe média ou de um novo proletariado de serviços. 2, precarização e precariado, uma nova classe. O que é precarização, o que é precariado, como é que esse debate na Europa tem se dado e como é que eu me posiciono com relação a ele. 3, o trabalho em serviço gera valor? Porque se nós temos um novo proletariado de serviço, isso decorre também, né, a seguinte questão: além da papel decisivo que o proletariado de serviços pode vir a ter nas lutas sociais, né? E a questão do valor. E quarto ponto, o trabalho imaterial não gera valor, como dizem os autores eurocêntricos, né? Da qual a Raquel não pode ser citada como exemplo, porque é o oposto. Autores eurocêntricos, o Tony também não. Autores eurocêntricos são aqueles, né, que pensam que um pouco a Europa é o espelho do mundo, né? O Marx disse certa vez que a Europa é um pequeno canto do mundo. Eu só adicionaria ao Marx uma adição. A Europa é um pequeno e belo canto do mundo, né? Mas a China, a Índia, o mundo asiático, o mundo africano, o mundo latino-americano compreendem muito mais do que 2/3 da força humana que trabalha. Portanto, pensar nos fenômenos do trabalho nos obriga a pensar, né, de modo amplo e global. Muito bem, qual é o cenário do mundo global que nós estamos vendo hoje, né? Se é verdade que a classe trabalhadora não acabou, nós temos que entender, né, que, na verdade, nesse desenho, né, dessa reconstituição, reorganização do mundo do trabalho, né, a informalidade, a precarização, as flexibilizações, os destroçamentos do trabalho têm sido dominantes, né? Eu vou citar 3 ou 4 exemplos e vou começar pelo que me parece mais emblemático, que é o caso chinês.
Aqui são notas para que eu possa depois ir ao segundo bloco, que são as teses, né, que eu quero tentar trabalhar aqui. Né? A China, talvez, então, possa ser tratado, desde logo, né, numa nota inicial. Lá encontramos, desde o início do século XXI, altas taxas de greves. Os estudos da Beverly Silver, por exemplo, mostram isso. Né? Porque, na verdade, a China, mais ou menos há 2, 3 décadas, pouquinho mais, desde o início dos anos 70, né, rompe com aquela concepção autárquica e fechada que configurava, né, o, entre aspas, socialismo chinês, entre aspas, né, na era da Revolução Cultural Chinesa, né, e passa a ser, gradativamente, se inserir no mundo produtivo do capital em escala global, de tal modo que hoje, talvez a Foxconn seja um exemplo emblemático do que é esta planta produtiva mundial, que é a China. Né? É uma fábrica do setor de informática e das tecnologias de comunicação, que é uma empresa terceirizada, responsável pela montagem, tá certo? De produtos eletrônicos para Apple, Nokia, dentre tantas outras transnacionais. A Foxconn não produz produtos da Foxconn. A Foxconn monta, né, iPads, iPhones, produtos da Apple, Nokia e tantos outros como eu citei. Na sua unidade produtiva em Longguo, no Shenzhen, na província de Shenzhen, por exemplo, onde são fabricados os iPhones, em 2010, né, ocorreram 17 tentativas de suicídios entre jovens trabalhadores e trabalhadoras de 17 a 25 anos, dos quais 13 morreram. Né? E uma das primeiras mortes decorreu de um jovem trabalhador ter sido acusado de ter impedido a antecipação, né, de um plano de uma dessas grandes transnacionais que queriam, na competição global com as outras empresas do mesmo ramo de celulares avançados, modernos, etc., né, esse jovem foi acusado de retardar, né, a antecipação deste lançamento global, e o fato de ele ter sido vilipendiado pela empresa fez com que, né, o suicídio se colocasse como alternativa deste trabalhador. Né? E assim como ele, outros, só em 2010, outros 12 casos, somando-se 13, das 17 tentativas de suicídio. Está largamente documentado por instituições como a SACOM, né? Chama-se Students and Scholars Against Corporate Misbehavior, por estudiosos como Jane Chan, Pan Nugai, Mark Selk e tantos outros que fazem análise crítica da experiência chinesa. Portanto, o triunfo comercial da Apple, tá certo? É que bonitinho, né? Tem uma maçãzinha mordidinha aqui, entendeu? Aliás, essa aqui é muito mais bonitinha essa aqui do que a maçãzinha mordidinha. Cadê o Caio? O Caio estava por aí. Essa aqui é a filha dele, a minha neta. A maçãzinha, por sorte, aparece antes, então ela não vai aparecer aqui, tá certo? Qual é o segredo da Apple? É ter uma montadora que empregava, em 2010, hoje é mais, 1,5 milhão de trabalhadores, 1,5 milhão numa empresa em mais de 15, 16 unidades produtivas, tá certo? Que, digamos assim, terceirizam a sua produção. Na China, porque ali você tem uma força excedente, sobrante de trabalho espetacular, o mercado. A população economicamente ativa hoje está perto de 1 bilhão de trabalhadores e trabalhadoras. A China viveu uma revolução social que educou e alimentou essa população, que hoje, tá certo, digamos, participa da produção de todo tipo de produto que se encontra em todo tipo de mercado, do menor ao maior. Há 15, 20, 25 anos atrás, a produção chinesa estava, como é que chama, das lojas de rua, como é que é o nome? Nos camelôs. Né? Hoje, a produção chinesa está nos grandes camelôs, porque na verdade o shopping é um camelô ampliado e sem o charme da rua. Entende? O shopping, na verdade, é um camelô desalmado, entende? Porque não tem o charme das vielas e das ruas, tá certo? E esse desenho é emblemático. Eu ia trazer aqui, mas o tempo não vai permitir, só para ver, porque como é que esses trabalhadores, essas trabalhadoras jovens fazem? Por exemplo, para evitar os suicídios, o que a Foxconn fez?
fez com que os trabalhadores e trabalhadoras passassem a assinar um documento, um termo de que ao entrar na Foxconn não se suicidariam. Né? É ótimo, quando eu estou no exterior, né? E eu sempre dou esse exemplo, então eu vou repetir aqui que eu nunca falei aqui. Nós vivemos no mundo dos trópicos. A gente que fala, eu assino, eu vou morrer mesmo, eu vou morrer mesmo, assino depois. Qual é a diferença para se eu assinar se eu vou morrer ou se eu não vou? Só que nós não estamos brincando com empresas de fundo de quintal. Se você assinar, e não vai se suicidar, e se suicidar, os direitos, né, que a sua família pode receber, elas são impedidas e a tua família não vai receber os direitos que tem do seu trabalho. Então, mesmo nos trópicos, nós vamos pensar duas vezes se o suicídio vale ou não neste caso. Né? É por isso que nós temos a explosão, né, de greves na China. Um país onde o Partido Comunista controla os sindicatos, não há sindicatos livres, há uma fusão esdrúxula que mereceria um estudo mais aprofundado do Partido Comunista Chinês com grandes transnacionais. Não é propriamente um capitalismo nos moldes do capitalismo ocidental, mas tem uma exploração do trabalho em 2010. Né? Essas autoras citam que o salário mínimo de um trabalhador e o salário de um trabalhador ou de uma trabalhadora jovem na Foxconn estava entre 100 e 200 dólares, para vocês terem ideia. É claro que o padrão 100 ou 200 dólares na China é diferente do nosso. O preço da alimentação popular é mais barato, o metrô é mais barato, tá certo? Mas isso dá para ter uma ideia. Não é por acaso, o ano passado nós pudemos ver isso na Índia, né? Quando lá estivemos, para mim foi um impacto completo. Imaginem vocês que eu lá, né, fui lá para a Índia, falei em precarização do trabalho. No primeiro dia que eu parei na Índia, eu falei, bom, eu no máximo posso falar em precarização do trabalho no Ocidente. Porque na Índia você tem 200, 300 milhões de trabalhadores e trabalhadoras jovens que desesperadamente lutam por qualquer trabalho, o mais aviltante, porque a miséria está naturalizada. Né? É uma coisa muito impactante. E como é que eu posso dizer? O primeiro-ministro chinês, né, usou a seguinte expressão: assim como na China, né, nós podemos ver o Made in China, em qualquer lugar do mundo você compra qualquer coisa hoje, está lá escrito Made in China. O indiano propôs, o seu primeiro-ministro, um slogan indiano, Make in India. Né? Made, produzido na China, né? E ainda a proposição é produza na Índia. Por quê? Porque ainda tem uma força sobrante de trabalho, que já passou faz tempo de 1 bilhão, é quase 1 bilhão e 300 milhões da população completa, dos quais a força de trabalho, tá certo? É a segunda maior do mundo depois da chinesa. Com a diferença que o patamar de exploração do trabalho que a classe trabalhadora indiana aceita é ainda superior, muito superior, tá certo? À chinesa, porque o nível de indigência, de miserabilidade, né, é muito mais acentuado. Isso se junta, é a junção trágica de uma sociedade capitalista barbaramente desigual, com uma burguesia de ponta, as classes trabalhadoras heterogêneas e fragmentadas, se imbricando com um sistema de casta que é profundamente excludente. O resultado é digamos, essa tragédia do mundo do trabalho. Mas isso não se resume a esses países. Vamos pegar o caso do Japão. Dou 2 exemplos para tentar não demorar muito. No Japão, um toyotista que inspirou o mundo ocidental, né? Faltam 15 minutos, você descontou o tempo que você falou do meu vídeo, cara? No Japão, eu vou então avançar. No Japão, eu ia citar 2 exemplos. Os operários, jovens operários que moram em cápsulas de vidro, eu chamei, acho que no livro Sentidos, de operários encapsulados. Não é possível imaginar que no Japão um trabalhador jovem de Kaseki, que migra do campo para a cidade, ou que migra do exterior e migra para o Japão, de Kaseki contempla as 2 possibilidades. Não é possível. O arubaito, que é o trabalho precário japonês, segundo índices oficiais, é de 36,5%, né? Conforme a pesquisa da Mariana Roncato, que trabalha com o nosso grupo de pesquisa na Unicamp, 36%, 35% é o nível de reconhecimento oficial do trabalho precário no Japão. Né? Além de morar em cápsulas, você tem hoje a figura do que também é uma descoberta da pesquisa da Mariana, o cyber-refugiado. É aquele jovem trabalhador que, não tendo nem a cápsula para dormir, ele vai para os cafés.
onde ele fica de noite. Os cafés têm um preço muito baixo de noite, para poder ficar funcionando. O trabalhador, jovem, trabalhador, especialmente masculino, mas não só, vai aos cafés e lá ele faz 3 coisas em uma só, tá certo? Ele interage, é impensável hoje no mundo um jovem que não interage, tá certo? Mesmo que a interação possa ser positiva ou desprovida de qualquer sentido maior. 2, a interação é vital para ele conseguir um emprego contingente, aquilo que no passado Jamie Peck chamava do trabalho contingente, um emprego que eu vou contratar no dia seguinte no Japão, descarregar um caminhão, ir para um porto, etc. Não é? E ele dorme no café, porque enquanto ele interage e ele espera um telefonema para chamar, ele dorme. Isso é a realidade no Japão. Vocês sabem que, né, nos Estados Unidos, tá certo? Para dar um outro exemplo, o Walmart é emblemático da precarização do trabalho. Os estudos do Pietro Basso, por exemplo, que nós vamos publicar aqui no Brasil, tá certo? Dão pistas disso. O Walmart, né, é uma mescla espetacular de taylorismo com toyotismo. A condição para trabalhar na Walmart, né, é a ausência de organização sindical, a ausência de qualquer digamos assim, dimensão de solidariedade. A Walmart, segundo o Pietro Basso, tinha, período em que ele estudou, mas eu penso que isso não deva ser muito diferente hoje, mas eu ilustro só para vocês terem uma ideia, de 6 a 10 mil fornecedoras, e se calcularmos as subfornecedoras, chega-se a 65 mil empresas, muitas das quais pequenas empresas que trabalham quase que exclusivamente para ela, Walmart, ou que é a mesma coisa para marcas famosas que produzem também a custos baixos para o Walmart. Então, uma rede global, né, de terceirização que faz com que esta praga mundial, vocês vão me permitir o direito de ter uma liberdade de expressão, é uma verdadeira merda mundial a terceirização. Entende? Não há uma outra expressão para caracterizar esse fenômeno. Eu estou mostrando aqui como é que ele se expande. Eu estou citando aí, de propósito, 3 ou 4 países emblemáticos, né? China, Índia, Japão, Estados Unidos. Há uma figura no mundo do trabalho recente inglês que é chamado Zero Hour Contract, né? Contrato de 0 hora. O trabalhador, fundamentalmente do setor de serviço, ele fica com o seu celular esperando ser chamado. 24 horas, nada. 48 horas, nada. Quando vai completar 72 horas, ele recebe um chamado, ele vai e trabalha. Quando ele ficou 78 horas, 72 horas disponível ao trabalho, ele recebe por 1 hora que ele trabalhou. É isso, entende? O meu querido amigo Renan Vega Canto, marxista colombiano espetacular, disse: nós estamos numa sociedade onde nós temos, veja a tragédia global, o oposto, né, da alternativa que a Raquel com razão colocava. Nós temos uma sociedade onde nós somos impulsionados para termos uma ilimitada, uma disponibilidade perpétua para o trabalho, perpétua, aberta, completa, né? E a concretude desse trabalho se resume ao que é possível oferecer, e nós temos que ficar indisponíveis. Nesse sentido, para tratar desse lado negativo, esses equipamentos aqui são espetaculares, né? Porque você, com isso aqui, você é localizado, tá certo? Agora tem que atender, agora eu atendo, quando não tem, né? Muito bem. Eu poderia citar outros exemplos, e mais um talvez fosse emblemático disso. A tragédia dos imigrantes em escala global. Norte, sul, sul, norte, leste, oeste, sul, sul, norte, sul, né? Os imigrantes, homens e mulheres perambulando pelo mundo, não só leste europeu para o ocidente avançado, não só do sul da Europa para o norte da Europa, não só dos chicanos, né, dos outros aqui para o México, né, mexicanos para os Estados Unidos, perdão, mexicanos para os Estados Unidos, né, mas também haitianos no Brasil, para trabalhar o quê? Na indústria de Chapecó, né? De corte de aves, de suínos, níveis de exploração mais violentos, para trabalhar em carvoarias, em setores onde há uma necessidade, tá certo? De redução de remuneração da força de trabalho, e quebrar, de certo modo, não é por acaso que Chapecó, a região de Chapecó, há alguns anos tem tido uma oposição sindical forte. Então, se você incentiva, né, a entrada de imigrantes e não permite que eles se organizem, você está fraturando a classe trabalhadora, né? E, naturalmente, que eu acho que é absolutamente vital e decisivo
que nós recebamos sempre os imigrantes, né? Porque esses são a parte constitutiva da classe trabalhadora em escala global, vital. Eles são, para mim, a expressão fenomênica do que eu chamo da crise estrutural do trabalho em escala global. Só que eles, digamos, padecem essas vicissitudes que o capital abre e fecha. Eu já escrevi uma vez, é uma triste dialética. Os imigrantes, homens e mulheres, qualificados e não qualificados, são imprescindíveis e ao mesmo tempo são supérfluos. São imprescindíveis em épocas de expansão, são supérfluos em frases. Nós estamos vendo as cenas da Europa hoje, né? A Hungria fez um muro impedindo que os imigrantes, nesse caso, né, saídos desesperadamente do norte da África, da Síria e tantos outros países em guerra, aliás, é preciso dizer, inventada pelo Ocidente. Essas guerras são inventadas pelos Estados Unidos e pelos países imperialistas, não imperiais, como dizia equivocadamente o Tony Neto, imperialistas norte-americanos e europeus, que trucidaram, arrebentaram o Oriente Médio. Agora que não tem mais o que fazer lá, tá certo? Esses povos buscam o Ocidente e são tratados, o espetacular, o positivo, que nós pudemos ver na televisão a semana passada, estávamos lá na Itália e vimos isso lá, é que os imigrantes sírios ameaçaram arrebentar o muro. Agora tem o muro da Hungria, entende? Tem o muro da Hungria, entende? Arrebentaram, aí a polícia veio, baixou o cacete, eles devolveram, né? O Tony dizia hoje, devolveram pedradas. Mas já era um bom começo, porque, né? Quando você começar a dizer, jogar pedrada, porque está te jogando gás, né? Lacrimogêneo, etc., já mostra que você não aceita mais, não tem mais diálogo. Está aberta uma guerra mundial em função do trabalho dos imigrantes, né? Da busca desesperada desses fluxos. O capital é livre para sua circulação, mercadorias, valores, capital fictício, sabe? E a força de trabalho não é. Muito bem, esse cenário criou, como eu tenho dito, e a Raquel lembrava aqui, uma nova morfologia do trabalho. O que eu acho, para dar uma nota breve aqui, que o mais emblemático dessa nossa pesquisa, o nosso Riqueza e Miséria do Trabalho tem mostrado isso. Nós temos aqui vários amigos e colegas que são autores e autoras desse livro, né? O que nós temos procurado mostrar é que, ao contrário da classe operária, da classe trabalhadora ter desaparecido, ela se ampliou. Só que ela é mais heterogênea, ela é mais fragmentada. E o dado para mim mais importante é esse novo, eu vou usar a expressão, uma conceitualização que eu estou dando, é um novo proletariado não industrial de serviços, né, que se expande em escala global. Não é só latino-americana ou brasileira. Trabalhadores, telemarketing, call center, no Brasil são mais de 1.500.000, a pesquisa da Cláudia já mostrava isso, ela estudar o Atento, a pesquisa do Rui Braga também mostra isso, né? E de tantos outros que trabalharam com call center, né? Os trabalhadores das tecnologias de informação e comunicação que desenvolvem na era digital, os digitalizadores que trabalham nos bancos, os assalariados do fast food. 4, 5 meses atrás foi um importante grande nos Estados Unidos, os trabalhadores de McDonald's e assemelhados, tá certo? A gente podia chamar o McDonald's, né? Não vai falar assim, assemelhados, para evitar qualquer confusão posterior, entende? Né? Jovens trabalhadores de hipermercados, né? Quantos desses jovens trabalhadores de hipermercados, fast food, etc., são imigrantes? E em alguns casos imigrantes qualificados, né? Tem jovens hoje brasileiros, por exemplo, né? Ou portugueses, ou espanhóis, ou italianos, ou franceses, que vão tentar, né? Se estão em Portugal, vão tentar na Suíça, se estão na Itália, vão tentar na Holanda, né? E que vão para esses hipermercados, para os hotéis, né? Para os restaurantes, etc. No caso brasileiro e em muitos outros países, mas aqui é emblemático, os motoboys que fazem a circulação de mercadorias e que se lesionam nas fábricas, nas ruas, perdão, na sociedade. Indico aqui como esse é um tema central neste seminário, o artigo que Luci Brown e eu escrevemos acaba de sair na revista Serviço Social, dedicado ao tema de saúde, trabalho, saúde e meio ambiente, a sociedade dos adoecimentos. Nós vivemos numa sociedade dos adoecimentos de todo tipo, né? E isso talvez me permita dizer, e aí sim, tá, algumas notas, né? Se não de modo detalhado, porque o tempo não vai permitir, mas que possa nos ajudar a pensar um pouco do desenho que eu chamei um pouco da crítica da crítica, né? Nós estamos frente à emergência de uma nova classe média ou um novo proletariado de serviço? A hipótese que eu trabalho, dizendo aqui de modo muito breve e quase esquemático, é de que os trabalhadores e trabalhadoras de serviços, hipermercados, hotelaria, shoppings, né, escritório, etc., que eu mencionei há pouco,
Não tem. Nas pesquisas empíricas que nós vimos fazendo no Riqueza e Miséria do Trabalho, né? Coletando material e pesquisa empírica de um conjunto amplo de setores, não caracterizam aquilo que singulariza o trabalho de classe média. Né? O que é o trabalho de classe média? O trabalho de classe média é aquele que você tem que ter um olhar para onde ele está inserido, é o escritório, mas o que singulariza o trabalho de classe média é um trabalho de prevalência não manual, portanto de prevalência, entre aspas, intelectual, e que na esfera do consumo, né? Na esfera do simbólico, para lembrar também aqui Bourdieu, se distingue das classes trabalhadoras. Ele sonha com o universo das classes proprietárias, se distingue, tá certo? Ele tem um verdadeiro ódio das classes trabalhadoras. Lembre, por exemplo, o pavor dos rolezinhos no shopping das classes médias dos anos recentes do Brasil. Um verdadeiro pavor para as classes médias. Né? E esse novo contingente, pega o caso brasileiro. Né? Márcio Postman nos mostra isso. Nós tivemos mais de 20 milhões de empregos em uma década criada entre 2002 e 2012. Mais de 20 milhões, 21 milhões de empregos. 70 e tantos por cento desse contingente é de serviços. Muito bem. O nosso pensamento dominante diz classe média. Eles percebem, no máximo até, em média, um salário mínimo e meio. Calcule o que é um salário mínimo e meio e vê se você pode. E outra, a classe média não pode ser compreendida como renda. Eu estou falando de modo muito rápido, porque eu pretendia falar mais tempo, mas o tempo está acabando. Né? Então, esse novo contingente tem muito mais semelhança do que seria um novo proletariado de serviços. E o Pedro Baixo lembra uma coisa muito bacana na apresentação que ele faz ao meu livro na Itália. É proletariado, mas talvez não devemos chamar assim. Ele diz, sabe por quê? O proletariado se caracteriza pela classe que tem prole. Foi assim que nasceu na Roma Antiga. Proletário é aqueles que têm uma grande prole. Esta classe média, entre aspas, que é o novo proletariado de serviço, ou o precariado, o jovem trabalhador, ele não pode ter filho, ele não consegue se manter. Então ele é um proletariado sem prole. Se ele é um proletariado sem prole, ele é um proletariado, sendo que a sua origem semântica de proletário não é parte da sua vida, ele não pode ter filhos. Né? É claro que, tá certo? Esse contingente, não é? Ele tem especificidade. Wright Mills, Miliband, Pulantes, Braverman já mostraram isso, né? Bancários, médicos, professores, trabalhadores de supermercados, etc. Né? Como você tem um processo que nós temos que analisar agora com cuidado de proletarização desses setores, cuja concretude objetiva as empurra, as impulsiona para ladeira abaixo, ainda que a sua subjetividade é sempre recorrente, de algum modo, a um passado onde o trabalho intelectual teve alguma ressonância. O caso mais emblemático, não tenho tempo de tratar isso aqui, são os professores públicos de ensino básico. Tem uma categoria que faz greve em todos os países do mundo. Em Portugal já vi várias. No Brasil, se olharmos hoje, deve ter greve em algumas centenas do Brasil inteiro, né? Nas pequenas, médias cidades. É um trabalhador, o professor de escola pública, tá certo? É aquele trabalhador de ensino básico que tinha uma profissão, né, um atributo intelectual, ele está vendo arrebentar. A Raquel lembrava aqui, sabe como funcionam essas escolas transnacionais privadas? Vou tentar lembrar aqui de cabeça o que eu tive de um depoimento de uma líder sindical que conheci alguns anos atrás ao fazer meu curso. A grande empresa, o maior complexo privado educacional do mundo está no Brasil. A empresa compra livros das editoras, muda os selos, bota a sua marca e diz: esse é o livro que vai ser adotado. Contrata este professor que vai dar essa aula, aquele professor que vai fazer a prova da aula, e aquele professor que vai corrigir. Arrebentou, porque cada um faz uma coisa, é tudo taylorizado, tá certo? De modo que você tenha absolutamente quebrado a dimensão una e totalizante que deve marcar o professor de matemática, de física, de história, de geografia, de literatura, etc. Tá? Portanto, nós não estamos frente ao advento de uma classe média, mas de um novo proletariado. É precariado ou é precarização? Eu quero só dar uma nota nesse debate, tá certo? Rui Braga tem trabalhado sobre isso, nós temos trabalhado, a Graça também está trabalhando sobre isso, Giovanni Alves, que vai estar aqui também. Me incomodou muito, eu já participei, Raquel, em alguns debates na Europa com colegas da Inglaterra e da Alemanha, né? E eu resumiria um pouco assim: eu não
vejo nenhum problema em nós trabalharmos com a ideia de precariado, se nós entendermos que o precariado, né, é um contingente da classe trabalhadora com certas especificidades que você lembrar. Aliás, tem um livro espetacular que sintetiza um pouco do que a Raquel falava aqui, que é o filme, não o livro, As Neves de Kilimanjaro, um confronto intraclasse, né? As classes dentro da classe trabalhadora, é uma guerra aberta, né? Até isso o capital consegue fazer, uma guerra intraclasse, né? Muito bem. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o Guy Stern, ele fala em classes perigosas, com tendências fascistizantes, é uma nova classe, o que só faz sentido para eles, equivocadamente, porque não conhecem a completa heterogeneidade que marca a forma de ser da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é heterogênea, e no sul do mundo é muito mais fácil ver a heterogeneização, as fragmentações, né? Esse leque, o Florestan usava muito isso, esse mundo compósito e heterogêneo que marca, neste caso, a classe trabalhadora. Então, se a precarização é um processo, e a precariedade pode ser entendida como uma marca, é dentro do conjunto da classe trabalhadora. Pensar numa nova classe ou precariado me parece mais um equívoco para você. E é emblemático, leiam um livro para entender do que eu estou falando, do Guy Stern. É pura, é uma ficção, né? E demonstra até, independente de um diagnóstico positivo que ele faça da precarização, né, um ressentimento com esse contingente, né, que se nós não compreendermos, nós não vamos entender o papel central que ele tem na luta da classe trabalhadora. Talvez nós possamos dizer, né, que o precariado é parte decisiva. 5 minutos ou já acabou? Tá, vou terminar. É parte decisiva da classe trabalhadora. Eu não tenho tempo aqui para expor as outras duas teses que eu gostaria, que eu estou trabalhando bastante nisso. O trabalho em serviço gera valor? Então eu vou na hipótese. Gera. E por que gera? Então, vou jogar tudo fora que eu preparei aqui numa frase. Gera valor porque o que tipifica o capitalismo do nosso tempo é a redução do tempo de circulação de tudo. O tempo se transformou profundamente. E o Marx dizia, no século XIX, o tempo de rotação do capital é vital. E o tempo de volume 2 do capital é volume 3. O tempo de rotação do capital é o tempo de produção mais o tempo de circulação. E o Marx diz claramente, o tempo de rotação do capital deve tender a zero. O tempo de circulação deve tender a zero. Porque quanto menos o capital gastar em circulação, mais ele vai ser produtivo. O mundo imaterial dos serviços é a, digamos assim, agilização do tempo em tudo. Não é por acaso que no volume 2 o Marx analisava a indústria de armazenamento, as telecomunicações e o transporte, como setores que tinham uma dimensão produtiva. E o Marx fala aqui em indústria de transporte, em indústria de armazenamento, em indústria de telecomunicações. Tem uma tese aqui do Marx para mim espetacular, que a industrialização não se resume em indústria. A industrialização da indústria, a industrialização da agricultura, isso o Marx viu os dois, e nós estamos vendo a industrialização dos serviços. Só não vê quem não quer, e foi muito obtuso. O neoliberalismo industrializou o serviço. Por isso eu nunca escrevi no meu livro Sociedade Pós-Industrial. Eu não considero essa sociedade razoável, tá certo? Porque é muito mais complexa, né, do que a redução das atividades industriais, porque você industrializa áreas que não eram industrializadas. Daí a chegar na tese, mais um minuto só, na tese dos teóricos como Negri, Gors, de que o trabalho imaterial não gera valor, é não compreender o papel decisivo que esses produtos, que essas novas cadeias produtivas globais têm no valor. Será que essa maçãzinha mordida aqui, né, que singulariza, está aqui, ó, tá no fundo, dá para ver, esse aparelho, né, não é parte da cadeia produtiva do valor? Imaterialidade e materialidade não estão interconectadas. E mesmo quando a imaterialidade pode, digamos assim, descolar-se de uma certa materialidade, ela virou mercadoria. O André Tozel, tá certo? Jean-Marie Vincent, de certo modo, deram pistas sobre isso, né? Digamos assim, o imaterial se tornou parte da forma mercadoria. Se tudo isso aqui tiver algum sentido, né? A nova morfologia do trabalho, entre outras coisas, detona agora terminalmente, né, a tese do Habermas de que a teoria, né, do valor estava em, digamos, em desaparição, por tabela, Negri,
Gorge e tantos outros, porque você não pode mensurar o valor, porque a coisa é muito mais complexa do que, né, imaginava essa van literatura. Paro por aqui, desculpe ter passado um pouco do tempo, tá? E aí, que é a disposição do debate. Obrigado.